Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Esse é o SOS EBD, o seu canal de resumo da Escola Bíblica Dominical. Irmãos, hoje nós iremos iniciar o terceiro trimestre, né? Estamos aqui diante da nossa primeira lição. A revista que estudaremos nesse trimestre, ela traz por título O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Sabemos que o mundo ele anda de mal a pior. Nós sabemos que o mundo segue um caminho que a cada dia se distancia do Senhor, que a cada dia ele se afasta de Deus. Porém, sabemos também que Deus está no governo, que Deus está no controle de todas as coisas. E uma das coisas que esse sistema mundano, que o inimigo trabalha, é uma das coisas que ele mais tem atacado nos últimos dias é a família. Sabemos que o ataque à família, a família bíblica, o modelo bíblico de família tem sofrido constantes ataques por parte do mundo, por parte do inimigo, por parte daqueles que profanam o nome de Deus. Então, nesse trimestre, nós estaremos estudando dentro desses dois livros, o livro de Ruth e o livro de Esther, como que Deus ele provê todas as coisas, como ele rege o mundo, como ele controla todas as coisas, como ele está no controle de tudo, mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente não saiba, como ele encaminha as coisas, como ele provê a redenção, o resgate, como ele provê o livramento, né? Como ele mostra as intenções, os intentos do maligno contra a nossa vida. Então, no decorrer desse trimestre, nós estaremos sendo inspirados pelo livro de Ruth e Esther sobre o governo de Deus e o cuidado com a família. A lição de número 1, duas mulheres importantes, ou duas importantes mulheres na história de um povo. Ruth e Esther. Como que essas mulheres, com sua vida, né, com suas vidas, os acontecimentos, como que Deus, o trabalhar de Deus na vida delas nos inspiram, o que aconteceu, de onde elas vieram, qual a sua origem, qual foi o final, o desfecho da história dessas duas mulheres. Texto áureo diz assim: então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Livro de Ruth, capítulo 4, versículo 14. Verdade prática. Conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade, a começar pela nossa matriarca Eva, né? Deus sempre trabalhou através da vida das mulheres, quer sejam conhecidas ou anônimas, tal como aquela serva ali na casa de Naamã, que não traz, a Bíblia não traz o seu nome, mas Deus sempre se usou, sempre se utilizou também de mulheres para cooperarem no seu plano divino, né? No seu plano de redenção da humanidade. Ruth e Esther são dois livros da Bíblia que levam o nome de mulheres. São os únicos livros, né, na Bíblia que tem por nome o nome de mulheres. Os demais sempre fazem referência aos homens, né, a homens. A primeira são duas histórias belas, extraordinárias, porém muito dramáticas, talvez as mais dramáticas, porque trazem ali um período, né? Trazem uma fase do povo de Deus onde
Todos os dois livros relatam muita dificuldade, muito declínio espiritual e também muita... A gente, quando vê o livro de Ruth, o período que ele foi, onde se passa todo aqueles acontecimentos, a gente vê que o declínio espiritual era muito grande. Deus havia cerrado o céu e retido a chuva, o povo, houve uma grande fome. Já também no tempo de Esté, a gente vê o povo em cativeiro, sofrendo, né, as perseguições ali, sofrendo dentro do cativeiro por causa também das consequências do pecado. Então, todos os dois livros, embora sejam em tempos e circunstâncias diferentes, né, todos esses dois livros trazem tanto a parte, vamos dizer assim, difícil, os obstáculos, as adversidades, mas também trazem verdades, né, como o declínio espiritual do povo, a maneira como Deus, mesmo assim, ele usa de misericórdia e traz novamente a bênção, traz novamente o seu favor, como ele agiu poderosamente na vida de Noemi, de Ruth, lá já no livro de Esté, como Deus trabalhou para a preservação do seu povo, ok? Então esses valores espirituais, morais, eles são nítidos, né? O livro de Ruth e o livro de Esté são dois livros ricos que expressam muitas virtudes, né, valorosas virtudes e morais, porque a gente vai ver a transformação, a gente vai ver como que a fé dessas duas mulheres, a obediência, a dedicação delas levaram o povo de Deus a receber grandes bênçãos da parte do Senhor. O primeiro ponto diz assim: Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Ruth, ela tinha tudo para não ser quem ela se tornou dentro da genealogia do Senhor Jesus, né? Porque devido à sua origem moabita, Moabe é descendente de Ló, no seu ato incestuoso com sua filha mais velha. Os moabitas viviam uma vida de idolatria, de perversidade, de muita imoralidade na área sexual. Então, era muito improvável que alguém dali fosse tomada para pertencer à linhagem de pessoas tão relevantes na história do povo de Deus, como foi Davi e o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas o que isso nos ensina? O que a gente aprende com essa bênção, com essa graça que Deus derrama na vida de Ruth, tirando ela desse contexto, inserindo ela, né, dentro dessa linhagem que dá todo sentido ao plano de Deus, ao plano divino. É que a graça abundante de Deus, que a graça poderosa de Deus, ela é capaz de resgatar, ela é capaz de redimir, ela é capaz de trazer rendição às pessoas, ela é capaz de salvar o homem, o perdido, de qualquer situação, circunstância, origem que ele possa algum dia ter pertencido. Então, Ruth, Deus tira ela, Deus toma ela desse contexto e traz ela para um contexto onde a bênção, o favor de Deus, a graça de Deus vai se manifestar na vida dela e ela se torna, então, uma das descendências, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. O ponto 2 diz assim:
a família belemita. A história de Ruth muda a partir de seu ingresso em uma piedosa família de Belém de Judá, que peregrinava nos campos de Moabe por causa da fome e assolava a terra de Israel. Nós sabemos a causa, o motivo, né, que levou Abimeleque a pegar sua família e sair a peregrinar, foi a fome em Belém. Mas aí, nesse contexto, nessa situação toda, Ruth vai conhecer, vai casar-se com o filho de Noemi, porém ele vai morrer e ela vai ficar viúva. E no ápice do seu luto, no ápice da sua tristeza, Ruth ela toma uma importante decisão, que foi declarar a sua fé no Deus de Israel. Ruth aqui, ela olha para o presente, ela olha para o passado, mas ela também olha para o futuro, nesse exato momento. Ruth aqui, ela olha para o passado, de onde ela veio, de onde ela vivia, no paganismo, na promiscuidade, na imoralidade. Ela olha o presente, a sua dor, o seu luto, o seu desamparo, o seu desespero, mas ela olha também para o futuro, o Deus de Israel, o Deus de Noemi, o povo de Noemi. Então, com fé, crendo que o Deus de Noemi, crendo que o Deus daquele povo é o Deus da provisão, ela diz: o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o seu povo. Aonde você for, eu irei contigo. Então, essa decisão de Ruth fez toda a diferença no futuro dela. A decisão dela, a declaração de fé dela em Deus, no Deus de Israel, fez toda a diferença no seu futuro. O passado era muito negro, o passado era muito macabro, o presente estava doloroso, estava doendo ainda. Ruth ainda estava de luto, mas ela sabia que Deus era poderoso para mudar o seu futuro. E crendo assim, ela continua a sua jornada. O que acontece? Ponto 3, matrimônio e maternidade. Deus ele vai prover em meio ao luto, em meio à dificuldade, em meio ao caos na vida dessas duas mulheres, porque a partir de agora, Noemi e Ruth são inseparáveis. A partir de agora, uma é amiga da outra ali, apegou-se à outra, uma cuida da outra, uma vai buscar o bem da outra. Então Deus ele vai mudar toda essa situação, provendo um novo casamento para Ruth, dessa vez com Boaz, que era o parente mais próximo de Abimeleque e aquele que tinha o direito de remir, ou seja, de resgatar, de comprar, né, de tomar posse daquelas vidas ali e restituir tudo o que outrora elas tinham, era herança de Noemi por causa de Abimeleque. Então, Deus ele traz a graça, ele traz o favor na vida de Ruth e Noemi através do casamento dela com Boaz. Aqui a gente vai aprender o quê? Que mais uma vez Deus ele vai usar da família, do casamento, vai estruturar novamente uma família para que essa família possa dar prosseguimento ao plano que Deus tinha. Deus tinha um plano para essa família. Elimeleque, quando ele sai, ele tinha um pensamento, Abimeleque, quando ele vai peregrinar, ele tinha os seus planos, ele tinha os seus projetos. Mas Deus ele tinha um projeto muito maior ainda na vida daquela família. Só que aconteceu coisas que tirou aquela família todo o foco, de todo o trajeto que Deus havia planejado, talvez, para aquela família. Mas agora Deus vai reestruturar. Deus ele vai dar um recomeço. Essa família será novamente estruturada de uma forma diferente. Mas ela vai ser novamente estruturada. Por quê? Porque o plano de Deus
ele, por mais que pareça, irmãos, por mais que pareça que as coisas fugiram do controle, que tudo se perdeu, que aquilo que Deus falou não vai acontecer, que aquilo que Deus planejou não vai acontecer, por mais que pareça, no final tudo coopera para o plano de Deus. Tudo vai se encaixar. No final tudo vai ser resolvido. Quem observa a trajetória de Noemi, quem observa a peregrinação, desde quando eles saem a peregrinar e vê o fechamento dessa história e aonde as gerações futuras chegaram, não imaginava que naquele momento de caos Deus estava no controle. Quem olhava assim falava, a própria Noemi disse que Deus a havia pego para massacrar, para destruir ela. Ela chega a dizer que Deus estava pesando a mão sobre ela e que Deus havia tirado o favor de sobre a vida dela. Noemi, naquele momento, ela não conseguia enxergar, ela não conseguia ver o futuro. O texto áureo diz, as mulheres dizendo a ela, bendita, bendita seja. Olha só, olha o que diz. Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o teu nome afamado em Israel. Noemi, quando ela olha para a adversidade, para o momento dela, ela jamais imaginava que ela iria chegar aonde chegou, que a sua descendência iria alcançar o que alcançou. Então o momento muitas vezes é assim, o momento muitas vezes ele é desesperador, ele é doloroso. O momento às vezes causa dor, tristeza, choro, angústia. Mas Deus ele está trabalhando na dificuldade, ele está agindo também na dificuldade. O marido morreu, Deus estava no controle. Os filhos morreram, Deus continua no controle. Ruth se casa, era Deus também no controle, trazendo a reorganização, reestruturando, o recomeço. Então, às vezes, a gente não vai entender mesmo, a gente não vai compreender, mas certo é que Deus ele vai conduzir todas as coisas, porque Ele está no governo, porque Ele está no controle. O autor diz assim aqui, ó, honrar o casamento e a geração de filhos traz a bênção de Deus para muitas gerações. Quando Ruth se casa com Boaz, ela decide, começar novamente a sua vida sentimental, conjugal, e ela vai gerar filhos. E na geração dos filhos, a bênção de Deus, o favor de Deus vem. É o que eu acabei de dizer. Talvez o que eu estou sofrendo hoje, talvez o que eu estou passando hoje, o que você está passando hoje, é muito doloroso, é o nosso luto, é a nossa dificuldade. Mas as nossas próximas gerações terão benefício, usufruirão do favor de Deus, que hoje, para nós, parece não existir, por causa do luto, por causa da tristeza, por causa da adversidade, por causa do caos que nós estamos vivendo. Mas as nossas gerações, se a gente for fiel, se a gente honrar Deus agora, no caos, honrar Deus agora, na dificuldade, como Ruth fez, ela poderia ter desistido, ela poderia ter voltado para trás e ido viver a vida que outrora ela vivia, mas ela disse, não, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo, aonde tu fores irei contigo. Então, por causa dessa decisão, Deus proveu um recomeço na vida de Ruth e as gerações futuras foram muito, muito agraciadas, muito abençoadas. Ruth, ela está ali, na linhagem ali, bisavó do rei Davi, bisavó, tataravó de Salomão. E quando a gente pega essa genealogia de Davi, a gente vai ver que ela entra na genealogia do próprio Senhor Jesus Cristo. Então olha como que Deus é poderoso para trazer de um caos, de uma situação muito difícil, Deus suscitar descendentes, ou a descendência,
uma descendência muitíssimo abençoada. Então, não tema o dia de hoje, não tema o de agora. A gente não sabe o futuro, a gente não conhece o que está por vir, mas Deus está no controle, Deus sabe de todas as coisas. Tópico 2, Esther. Agora vamos falar um pouquinho da Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus, de Belém para Suzã. Sabemos aqui que o povo estava vivendo em cativeiro, então Esther ela foi transportada, né, de Belém para Suzã. Cerca de 5 séculos depois de Ruth, a Bíblia nos apresenta outra mulher notável, Esther, também usada providencialmente por Deus para a preservação do povo de Israel. Filha de Abiail, não é Abiail, tio de Mardoqueu, Esther era judia, órfã de pai e mãe, foi criada pelo seu primo Mardoqueu. Então aqui, assim, algumas pessoas acham que filha de Abiail, tá, sim. Algumas pessoas acham que Mardoqueu era tio de Esther, mas não é. Mardoqueu, ele era primo, né? Primo de Esther. Seu nome em hebraico é Hadassah, que significa murta, ou seja, uma planta, uma das plantas favoritas do mundo antigo, de folhas perfumadas e flores brancas ou rosas, usadas para perfumar ambientes e fazer grinaldas para os nobres dos banquetes. Já o nome persa, Esther, significa estrela. Esther fazia parte da geração de judeus nascidos no cativeiro. Então, Esther, ela nasceu no cativeiro, ela não foi transportada, tá? Eu disse aqui, mas eu disse errado, ela nasceu no cativeiro. E a gente sabe como que o plano de Deus ali, nesse período do povo, quando o povo estava órfão, quando o povo estava em cativeiro, como que Deus trabalhou, como que Deus moldou o seu povo através do cativeiro. A gente sabe que o povo vivia um lamento muito grande por causa que estavam longe, né, de Jerusalém, estavam longe da casa de Deus, mas grandes coisas o Senhor fez também no período do cativeiro na vida do seu povo. E uma das coisas que Deus fez foi esse grande livramento aqui, esse grande mover de Deus na vida de Esther para a preservação da vida do povo judeu que estava ali no cativeiro. O ponto 2, de órfã a rainha. Quem imaginaria que uma órfã de pai e mãe, criada pelo primo, alguém que improvável, né, que era muito improvável, mais uma pessoa improvável, mais uma mulher que a história talvez poderia ter um desfecho muito ruim, mas Deus, ele, com seu olhar de graça, com seu olhar de misericórdia, ele alcança essas pessoas, ele usa essas pessoas, né? E a gente sabe como que Esther foi chegar ao trono. Eu não vou me ater a essas histórias aqui, porque nas lições posteriores a gente vai trabalhar mais detalhado os pormenores do livro. Mas uma coisa Deus, ele tira uma menina, né, de uma jovem, do status, né, da condição de órfã, e a coloca como rainha de um império, do maior império do seu tempo. Isso é coisa que Deus faz, irmãos. Isso é coisa que Deus... Esse é o nosso Deus, o Deus da provisão, o Deus que cuida, o Deus que controla tudo, o Deus que o momento de hoje não vai definir o nosso amanhã. O Deus que trabalha assim para contrariar o momento de hoje. Às vezes hoje a perseguição está muita, às vezes hoje o inimigo
parece que está vencendo. Às vezes quem olhava assim a trajetória de Amã ali, como ele desenvolveu ali toda aquela estratégia, todo aquele plano, como ele elaborou tudo aquilo, parecia o plano perfeito e assim, no limiar da execução do plano, Deus interviu. É isso que a gente tem que crer, é isso que a gente tem que acreditar. É por isso que esse livro nos inspira, porque por mais que o diabo vá trabalhando e vai tendo êxito aqui e ali, fazendo uma coisa aqui, outra ali, mas no limiar, a última palavra vai ser sempre de Deus. No limiar, quando Amã pensou que estava tudo pronto para a execução de seu plano, Deus desfez todo o intento do coração dele, toda a maldade do coração dele. E Deus reverteu tudo aquilo para a vida dele como juízo, sobre a vida dele como juízo. A forca que ele preparou para Mardoqueu, ele foi enforcado nela. A destruição que ele planejou para a vida do povo de Deus, para os judeus, a sua casa sofreu, a casa dele é que foi destruída para sempre. Então Deus, ele está no controle. Deus está vendo o que o inimigo está tramando. Deus está vendo as ações do inimigo e Deus, na hora certa, vai intervir. Na hora certa, Deus vai agir. Ok? No campo ou no palácio? Ponto 3. Assim como Ruth, Esther é um exemplo inspirativo do quanto valem a fidelidade e a confiança em Deus, seja qual for o contexto em que vivamos. Os princípios divinos são absolutos e imutáveis, suficientes para orientar nossa conduta em qualquer tempo e lugar. Ruth enfrentou o luto, enfrentou a escassez, enfrentou as dúvidas, as incertezas, mas Deus foi o provedor, Deus foi o resgatador, Deus foi o resgate dela, Deus foi o remidor, aquele que remiu ela, resgatou ela daquela situação. Esther teve que vencer toda aquela dificuldade que a gente sabe que é da questão de ser uma órfã, de ser uma pessoa sem o pai, sem a mãe para criar, mas teve ali o seu primo, né, Mardoqueu, que a criou, mas também enfrentou seus desafios, estava no palácio, mas também era perseguida. Aqui nós temos uma que peregrinou e sofreu com a escassez da peregrinação, a dificuldade, a morte do esposo, mas temos também a pessoa uma aqui sofrendo dentro do palácio. Então, indiferente de onde a pessoa esteja, a gente vai passar por dificuldade, a gente vai passar por momentos difíceis. O que não pode acontecer é os valores, né, os princípios divinos serem mudados, serem abandonados, serem negociados, né? Indiferente onde a gente esteja, em qualquer tempo e lugar, nós precisamos declarar a fé em Deus, manter-nos fiéis ao Senhor, manter-nos em comunhão e ter a certeza e a convicção de que Deus, ele de fato está no controle. Deus de fato ele está regendo, ele está na regência desse mundo. Porque se não fosse assim, o inimigo ele nos engoliria vivo. Se Deus não estivesse no controle, no comando de todas as coisas, governando e guardando as famílias, o mundo hoje já nos teria engolido vivo. Porque essa é a vontade do maligno, essa é a vontade do adversário, nos destruir o povo de Deus. Porque destruindo o povo de Deus, destrói o que? Os princípios. A igreja, a família, ela é detentora, principalmente na questão ética e moral, dos princípios divinos. Claro que as pessoas pecam, as pessoas erram, e tem muita gente que abandonou esses princípios, mas a família ainda é a detentora
desses princípios, né, imutáveis, princípios que são imutáveis. Então, vamos nos inspirar, nós temos que nos inspirar nessas mulheres, na vida delas, na maneira como Deus conduziu a vida delas, para a gente entender que o poder de Deus ele não se limita. Aonde a gente estiver, o que a gente estiver passando, não faz diferença para Deus. O final, o desfecho de tudo isso é o que importa, é o que nos importa e é o que Deus irá fazer que vale a pena, que de fato importa. Tópico 3. Mulheres de Deus como protagonistas da história. O protagonismo feminino. A liderança masculina instituída por Deus não anula o propósito divino com a mulher, nem lhe retira a possibilidade de, em muitas circunstâncias, ser protagonistas da história. Isso não implica, todavia, na necessidade de confundir ou inverter os papéis entre homem e mulher. Eu não vou aqui criar uma polêmica com relação a essa questão da instituição de liderança masculina e feminina, pastor, pastora. Fato é, meus irmãos, o que tem que ficar muito bem claro é que Deus, ele coloca desde Eva a mulher dentro do plano divino. O plano divino, ele acontece, ele é desenvolvido com a participação da mulher. Só que cada um no seu devido papel. E isso não é em hipótese alguma desvalorização do ser humano, mulher, da pessoa da mulher. Isso é apenas uma hierarquia instituída por Deus, tá bom? Então frisa isso aí na sua aula, mostra isso, deixa isso bem claro. Deus, ele sempre trabalhou e trabalha através da vida das mulheres. Porém, dentro do seu papel, cada um dentro da sua, do seu propósito para o qual Deus criou e instituiu, ok? O ponto 2 fala do cumprimento dos papéis. Cada um tem que cumprir, né? Seu papel. Noemi dá testemunho de que Ruth cumpriu bem a função de esposa. Seu extraordinário relacionamento com a sogra não nos permite outra conclusão. Ambas eram mulheres sábias, que conheciam bem os seus papéis, o que é fundamental para uma boa convivência em família, inclusive entre nora e sogra. Eu acho que o melhor testemunho que tem para uma nora, se ela é uma boa nora ou não, se ela é uma boa esposa ou não, talvez seria o da sogra, né? Acho que ninguém seria tão exigente assim com a nora quanto a sogra. Então, Ruth, ela alcança isso, ela alcança essa graça aos olhos de Noemi. Noemi observou Ruth, observou cada passo dela, os passos dela de fidelidade, como ela honrava, como ela obedecia, como ela era uma mulher de fé. Então, toda essa vivência, essa convivência das duas leva a Noemi a uma conclusão, que ela era uma mulher digna, uma mulher honrada, ok? Então isso é o que eu acabei de dizer. Dentro do seu papel, Ruth cumpre a sua função, o seu propósito, e em momento algum ela é desvalorizada. Pelo contrário, a própria Noemi também é honrada no final. As mulheres, né, honram ela com palavras. O próprio Deus agracia elas por causa da conduta obediente, por causa da maneira como elas se portaram, ok? Ponto 3, educação familiar. Não foi apenas a beleza de Esther
que lhe fez ser escolhida rainha, mas também sua humildade e o seu bom comportamento no palácio. Apesar de órfã, Esther havia recebido uma boa educação de Mardoqueu, a quem devotava obediência e profundo respeito. É no lar que somos forjados para os grandes desafios da vida. Com certeza, com toda certeza, quando Esther é levada para o palácio, ela cumpre ali, ela se porta da maneira que ela foi ensinada. E a maneira como ela se porta ali, a maneira como ela conduzia as coisas ali, chama a atenção daquele homem que estava a cargo de observar as moças, né, as jovens, e dentre elas escolher a que seria rainha no lugar de Vasti. Então, o que acontece? Os nossos filhos, quando a gente vai dando a eles uma base, quando a gente vai dando a eles uma estrutura desde da sua tenra idade, né, desde novo, é bem provável que lá na frente, por mais que eles cresçam, desenvolvam, né, cheguem à maioridade, mas é aquela base, aqueles primeiros ensinamentos, aquela coisa que foi forjada dentro de casa é que vai fazer toda a diferença. Infelizmente, nós temos falhado muito nisso, a gente tem preocupado muitas das vezes com o futuro dos filhos, se esquecendo do presente. Hoje a gente vê muitos pais preocupados com qual a profissão o filho vai ser, com qual casa ele vai ter, com qual carro ele vai ter, como vai ser a vida financeira, conjugal, mas a gente se esquece muitas das vezes que se nossos filhos não absorverem princípios, valores agora, nada disso no futuro será importante. Podem ter a melhor casa, a melhor profissão, podem ser as pessoas mais ricas desse mundo. Se os nossos filhos não tiverem os princípios que nós hoje professamos, de nada vai ter adiantado nós os criarmos, de nada, porque vão perecer, vão ganhar o mundo talvez, mas vão perder a alma, e isso não é o resultado que Deus espera que nós apresentemos a Ele da herança que Ele nos confiou, que é os nossos filhos. Portanto, a gente precisa inculcar nos nossos filhos, desde novos, a ideia da santidade, a ideia da obediência, a ideia da fidelidade. E mesmo com as nossas falhas, mesmo com os nossos erros, nós precisamos deixar bem claro que Deus é santo, que Deus ele é poderoso, que Deus ele é justo, para que os nossos filhos entendam. Não é sobre defender valores, é sobre viver esses valores. Os nossos filhos precisam viver esses valores na vida futura deles. E principalmente quando vier a adversidade, quando vier as lutas, eles precisam lembrar-se de que há um Deus no céu que governa todas as coisas e que provê tudo ao seu tempo, quando e da maneira que for necessária. Amém? Conclusão. Deus continua usando mulheres para cumprir seus propósitos. Algumas se tornam conhecidas e têm seus nomes registrados na Bíblia, como Ruth e Esther. Outras, como a mulher de Noé, viveram a vida no anonimato, mas nem por isso deixam de ser importantes. O que seria do patriarca sem uma companheira fiel ao seu lado enquanto cumpria a missão divina que recebera no reino de Deus? Seja homem, seja mulher, o que importa não é o quanto a pessoa aparece, mas o quanto na verdade ela é útil, o quanto na verdade ela serve, pois o Senhor olha para o coração.
Na verdade, o que importa é a gente ter um coração apto, disposto a servir. Deus está procurando verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Não há uma necessidade que seja só homem ou só mulheres. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Deus abençoe você, te aguardo na próxima aula. Segue o nosso canal, compartilha esse vídeo. Vamos pegar aí essa nova jornada, esse novo começo, né? Vamos nos inspirar, vamos trazer uma mensagem de inspiração, de ânimo, de fé para esse tempo de muita perseguição às famílias mesmo. Vamos levantar a bandeira da família. Nós sabemos que, por mais que a gente fale, por mais que a gente erre, mas nós somos uma família e Deus é Ele quem guarda, é Ele quem protege as nossas famílias. Amém? Deus te abençoe e até a próxima aula.